Salve, ouvinte da T, tudo bem? Sextou junto contigo aqui no Pode T, e você sabe que a sexta-feira é dele junto conosco aqui, Antônio Laroca Neto, sempre uma aula. Tudo bem, Laroca? Tudo, bom dia. Bom dia. Eduardo. Falaremos hoje sobre... Os ouvintes, claro. Falaremos hoje sobre história. Um pouquinho de história, vamos dar umas pílulas de história aí ao longo desses programas aí que a gente vai ter. Tá se aproximando datas comemorativas, né? 21 de abril, feriado. Né? Muito pouca gente sabe por quê. Por que, né? Que é feriado. 22 de abril, descobrimento do Brasil. Tem gente que nem sabe o que aconteceu no dia 22 de abril. De 1500, né? Aliás, descobrimento é uma forma meio equivocada, para não dizer outra coisa. Isso. Que na escola nos contaram a história de maneira errada. O bom é que está se revisando a história, né? Mas nós conversávamos antes aqui do programa por que do Tiradentes, Por que do Tiradentes no Brasil inteiro e não só em Minas Gerais, né? Mas o Tiradentes é uma figura incrível, porque ele pertencia a um grupo da maçonaria, né? Foi feita em Confidência Mineira, que era, na verdade, tentar a independência de Minas Gerais. Por quê? Era interesse no Brasil? Não. Era porque estavam pagando muito imposto. Tanto é que tem uma falazinha, né, do quinto dos infernos. O quinto dos infernos, na verdade, era o tributo pago de 20% para a coroa. E tem uma outra expressão que é o santo do pau oco, né? É mesmo. O santo do pau oco, na verdade, era um santinho que Minas Gerais produzia muita arte barroca, né? Onde era colocado os diamantes e as pedras preciosas para se mandar para o exterior sem pagar tributo, sem pagar os 20% que o governo português tanto queria. O que aconteceu? Fizeram em Confidência Mineira, né? Tava lá os maçons, aquele autor de Marília de Dirceu, que foi um dos poetas brasileiros, né? E tantos outros, Cláudio Manuel da Costa, e tantos outros que fizeram a tal da Inconfidência Mineira. O único que foi punido foi o Tiradentes, o Alferes, porque ele era tenente. Ele é alferes, diríamos que o cargo seria como se fosse um tenente, e ele era dentista, por isso o Tiradentes, né? Foi eliminado, suas partes foram mandadas para diversos locais, mas ele foi afastado da história. Tiradentes surge como herói em 1889 em diante. Quando um cara chamado Benjamin Constant, que era um coronel do exército, que foi o grande artífice da derrubada de Dom Pedro II, que fez toda aquela trama para derrubar Dom Pedro, porque houvesse a proclamação? Que proclama-se a República pelo Marechal Deodoro, e a historinha do Marechal Deodoro também é repleta de curiosidades aí. Opa. E eles precisavam de um herói. O Brasil não tinha herói. O que aconteceu? Foram para os livros de história, o Benjamin Constant, e vamos campear um herói no passado. É mesmo? Daí viram, olha, tem esse aqui, o Tiradentes. Ele lutou por uma independência, né? Sim. Em tese, e ele pode ser aproveitado como um herói, né? O positivismo, que era a corrente seguida pelos militares que tinham tomado o poder, Marechal Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, o próprio o coronel Benjamin Constant, eram adeptos do positivismo. E o positivismo dizia que nós tínhamos que ter símbolos, heróis, e daí foram buscar na história quem? Tiradentes, né? E Tiradentes passa a ser um herói da República, né? Foi criado uma data especial para ele, que é o 21 de abril, e nós comemoramos até hoje, inclusive com um feriado nacional. Que coisa, Laroca, ele é fruto de uma articulação do grande maestro da articulação da proclamação da República, que se chamava Benjamin Constant. Mas a situação de comemoração que a gente está vendo é triste, né? Porque de 1500 para cá, nós sempre fomos explorados. A exploração
tem um limite em 1808, quando vem a família real para o Brasil. Eles partem de lá, né, fugindo do general Junot, que era o preposto do Napoleão Bonaparte. Napoleão de Junot vai lá e toma aquilo lá, tome posse e passa a governar. Dom João VI, muito esperto, né? Muita gente critica Dom João VI, mas Dom João VI não era burro. Foi o único cara que enganou Napoleão Bonaparte. Ele pega uma frota protegida pelos ingleses, é bom que se diga isso, e parte de Portugal em direção ao Brasil em 1800. Ele sai do porto de Queluz em 1807 e chega 54 dias depois aqui no Brasil. Se instala, né? O Brasil não tinha nada. O Brasil era uma colônia explorada. Num primeiro momento, quando eles saem do navio, uma viagem cansativa, 54, todo mundo com piolho na cabeça, tiveram que rapar cabelo, as mulheres botavam uma touca para esconder o piolho que se proliferava nas madeixas das damas, descem lá e tem que reorganizar o Brasil. O Brasil não tinha nada. Tanto é que, a partir de 1808, nós temos instalado a primeira faculdade de medicina. Ela foi criada para o desenvolvimento do Brasil? Não. Foi para salvar a vida daqueles portugueses que vieram de lá para vir morar aqui no Brasil. Eles chegavam nas casas, pintavam ali o selo real e a pessoa tinha alguns dias para sair daquela casa, porque eles tinham que morar em algum lugar. A corte portuguesa veio com 254 que nós chamamos de fidalgos. Isso está no livro do Alan Castro, que é um historiador, e que ele conta 2.000 funcionários do rei, para cuidar do rei, da dona Carlota Joaquina e da dona Maria Louca. Então você veja que time que veio parar no Brasil. E muito explorador e muita gente interessada em ganhar dinheiro e voltar para Portugal. O que acontece? Eles tiveram que montar uma estrutura no Brasil para poder viver aqui, porque senão poderia viver. Aí começa o Brasil a um certo desenvolvimento. Criam o Banco do Brasil, abrem os portos para o comércio, a imprensa passa a funcionar, porque até então não podia se imprimir livro no Brasil. Não podia imprimir Não aqui? podia, era tudo vindo de fora, passando, obviamente, pelo crivo da coroa portuguesa. Quando eles se instalam aqui, né, começam a morar aqui, começa um Brasil que a gente conhece como o Brasil da malandragem também. Tinha 2 ladrões na curriola portuguesa que ficaram famosos no Brasil, José Azevedo e José Maria Targini. Um chefiava os cofres públicos e outra aquisição de produtos. Já começou isso lá Já em 1808, Laroca. E o brasileiro também já começou com as suas críticas de bom humor. Eu sempre falo dos textos que eu gosto de humor. Humor é fatal contra os governantes mal intencionados. Ele cala fundo, ele judia, ele dói. E o povo brasileiro não perdeu o seu bom humor, apesar de tudo que passava. Tanto é que fazia uns trofezinhas com relação principalmente ao Targini, que era um ladrão de carteirinha. Então eles diziam lá, a população, né? Quem rouba pouco é ladrão. Quem rouba muito é barão. Quem rouba e esconde é promovido a visconde. Porque José Maria Targini foi promovido por Dom João VI a visconde. Eles eram tão corruptos que quando o Dom João teve que voltar para Portugal, Portugal disse assim: eu não quero vocês dois aqui. Fiquem aí no Brasil, porque aqui não tem espaço para vocês. Tanto é que esses dois, aliado a outros corruptos do reino português, eles cobravam 17% da caixinha. Era institucional. Todo mundo sabia. Você queria transacionar com o governo português, você tinha que pagar a caixinha do Targini ou do Azevedo, dependendo daquilo que você comprava. Se era produtos ou serviços. E se não desse, o teu processo não mandava. Eu acho que tem alguma semelhança com o Brasil. E eu acho até
que aumentou o valor do cheque por cento. Eu tenho, sim. Isso só não é institucionalizado, mas 200 anos depois estamos na mesma ainda, Sem viu, dúvida. E a coroa era tão perdulária e voraz que eles chegavam a consumir, Eduardo, pasme, aqueles grupos de 250 fidalgos, né, que na etimologia da palavra fidalgo é filho de algo, ou seja, ganhavam por causa de ser filho de alguém importante. Esses fidalgos, com Dona Carlota Joaquina, com todo aquele séquito de Dom João VI, eles consumiam 513 frangos por dia, 90 dúzias de ovos por dia, tudo à custa da coroa, do cofre do Rio de Janeiro, do brasileiro, daquilo que era extraído do Brasil. Esses 257 fidalgos recebiam dinheiro em ouro e prata para permanecer na corte. Extraído da onde? Das Minas Gerais. Muito dinheiro correndo solto e todo ele para patrocinar uma corte perdulária. Tão perdulária que no livro Laurentino Gomes, no livro 1808, ele faz uma analogia com o governo americano. Em 1777 foi mudado a capital de Filadélfia para Washington. De Filadélfia para Washington foi levado todo o funcionalismo público americano. Tinha menos de 1.000 funcionários. O Brasil, só a corte portuguesa tinha 2.000 funcionários servindo ao rei. Tinha serviçais para tudo. Desde acompanhar o rei na hora que ele tinha que ir para o banheiro. E isso era... Existia um cargo específico para isso. Eu não vou contar porque é feio de a gente contar. Mas esse era o Brasil. Então, quando a gente faz um estudo da história, eu gosto muito de história, e vou fazer minha recomendação bibliográfica aqui. Por favor. Laurentino Gomes, 1808. Tem um autor, Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Alguns chamam o Patronato do Poder, mas eu costumo chamar Os Donos do Poder. E Boris Fausto. Quando você lê esses livros, você descobre um Brasil e por que o Brasil hoje tem este tipo de situação. Ele tem alguma coisa no passado que fez com que a situação fosse essa nos dias atuais. A corrupção sempre existiu, não sei se mais ou até menos, né, do que era na época. Falei do cassino de 17%, mas outro dia eu vi um cidadão numa investigação policial que cobrava 30%. Olha aí, ó. Né? Então, talvez tenha inflacionado esse tal cassino do poder público. Mas essa é a história do Brasil, Eduardo. E a gente pode ir mais longe. Mas hoje, como o nosso tempo é curto, vamos para algumas pílulas ao longo por favor, aí dos programas para a gente contar como é que é esse Brasil. Então, exploração num primeiro momento, tiraram tudo que nós tínhamos e depois passamos para um desenvolvimento não porque queriam, mas porque foram forçados a trazer esse desenvolvimento. A primeira universidade nossa, Eduardo, universidade... Foi no Rio de Janeiro, né? Curitiba, 1912. Foi em Curitiba? Foi em Curitiba. Universidade, 1912, em Curitiba. Mas a universidade reunindo vários cursos. Vários cursos. Sim. Mas a primeira faculdade foi em 1808. Porque até então, até 1808, os filhos das famílias abastadas, porque o pobre não podia estudar, eram mandados para Portugal, principalmente para Coimbra, para que pudessem fazer seus estudos e retornar para o Brasil. Então, esse é o Brasil. Mas é importante que a gente saiba da história para a gente... eu sempre digo, nós estamos nos aproximando da eleição e a gente precisa se aculturar para saber que forma que nós temos que nos comportar diante da urna. Vivemos uma democracia e a gente pode fazer uma transformação, desde que a gente queira e se desenvolva culturalmente para poder fazer um bom voto lá no dia onde todos são iguais. Muito bem. Mais uma aula de sexta-feira. Já estou aguardando ansiosamente pela próxima, tá, Laroca? Tá ok. Tá bom? Bom final de semana, viu, meu amigo? Bom final de semana para você também, que esteve conosco. A gente se encontra na segunda-feira e na sexta-feira que vem tem mais aula do Antônio Laroca Neto. Tchau.